A grande batalha tecnológica do século XXI vem sendo travada já há algum tempo entre China e Estados Unidos. O fato é que os chineses têm lançado vários Sputniks nos últimos anos e a comunidade internacional não tem dado a devida atenção para aquilo que tem acontecido na questão da tecnologia. Vamos pensar, por exemplo, na questão do 5G, o quanto a China avançou nessa questão nos últimos anos e o quanto ela tem sido essencial para uma rapidez maior na questão dos dados na internet. Os chineses também avançaram muito no aspecto da tecnologia voltada ao investimento verde, placas solares e outras tecnologias que os chineses têm dominado com grande intensidade, aliás, o que constitui até uma preocupação do presidente Trump, que recentemente afirmou que os chineses teriam até mesmo criado uma mentira com relação ao aquecimento global. Mas o fato é que nós temos notado que os chineses têm avançado muito nesse aspecto da tecnologia. Veja os carros elétricos, por exemplo. O quanto isso é disruptivo na indústria global, inclusive com notícias recentes afirmando que a própria Noruega está caminhando, Noruega é um dos países que produz mais petróleo no mundo, avançando justamente na questão do carro elétrico. Então, nós vemos que existem várias áreas em que os chineses têm tido um grande avanço tecnológico e têm promovido um avanço tecnológico. E, obviamente, o último de todos, nesta recente batalha tecnológica entre Estados Unidos e China, foi a questão do lançamento do DeepSeek, não é? Um instrumento de inteligência artificial utilizado para pesquisas, cálculos matemáticos e também nas mais variadas áreas em que o ser humano pode utilizar os benefícios inerentes à inteligência artificial. Num livre e, claro, com um momento de competição extrema com o ChatGPT dos Estados Unidos. O que nós observamos, conforme as reações que foram obtidas ao longo do processo recente, é que o DeepSeek dá a impressão, e parece, e eu já utilizei inclusive, ter muito mais rapidez na forma de responder às questões e na forma de interagir como plataforma com o usuário. E com um detalhe importante, né? O DeepSeek veio aí numa onda de não ter e não representar um custo para o usuário. Isso é muito importante porque o ChatGPT é pago e isto cria para o DeepSeek já uma vantagem comparativa e competitiva com o próprio ChatGPT. Então é importante levar isso em consideração. Agora, há dois aspectos fundamentais que nós não podemos esquecer nesta batalha que a gente nota neste início de século XXI. O fato é que os chineses têm muito claro o seu objetivo de chegar no ano de 2049, quando a China completa 100 anos, a República Popular da China completa 100 anos, com uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares. Atualmente está em 13, 14 mil dólares. Isto significa que a China se transformaria aí no maior mercado consumidor global. Mas o mais importante a enfatizar aqui nesta questão é que os chineses também se deram conta de que, se mantiverem a estrutura econômica da maneira como tem atualmente, vai ser muito difícil vencer esse obstáculo. Os economistas sempre falam de uma questão chamada armadilha da renda média, em que você fazer uma transição de pobre para a classe média é fácil, é difícil, mas é muito mais fácil do que você fazer uma transição de classe média para rico. Então, esta armadilha da renda média geralmente está atrelada àquela ideia de você chegar aí a uma renda per capita de 10 mil dólares. Isto dificulta os países de avançarem e chegarem na renda dos países desenvolvidos, como Estados Unidos e outros lugares pelo mundo que têm rendas acima de 60, 70 mil dólares. Então, é importante entender que não é uma coisa fácil. E muitos atribuem
Albert Einstein naquela frase de que se você misturar os mesmos ingredientes, você vai ter sempre os mesmos resultados. Obviamente que quando nós levamos isso em consideração, se a China mantiver a mesma receita que fez com que a economia crescesse nos últimos anos, ela não conseguirá gerar justamente os empregos mais caros, os empregos mais qualificados e aquela economia que permitiria à China fazer esta transição de um país em desenvolvimento para um país mais desenvolvido. Isso não é fácil. E é por essa razão que o presidente Xi Jinping tem anunciado que é necessário que a China encontre indústrias disruptivas. E não há dúvida, considerando o grande avanço que os Estados Unidos tiveram nos últimos anos, em razão da tecnologia, que é na tecnologia que os chineses entendem a necessidade de se dar um salto qualitativo, oferecendo ao mundo acesso a tecnologias novas, rápidas, extremamente necessárias e principalmente a um custo muito mais competitivo. E ao fazer isso, os chineses mais ou menos deslocam as empresas norte-americanas que têm aí gastos muito mais elevados com relação ao desenvolvimento de tecnologias. Porque nós não podemos esquecer que todo o fenômeno de crescimento econômico chinês é baseado num tripé. Primeiro, a questão de escala. Segundo lugar, longo prazo. Em terceiro, e isto é uma coisa que às vezes nós não esquecemos no Ocidente, para os chineses, a questão de uma margem de lucro menor, porque isto faz com que haja uma quantidade maior de pessoas consumindo. É por essa razão que, no geral, quando nós notamos e comparamos com outros lugares, os países, a China tem produtos que são muito mais baratos do que em outros lugares que nós notamos pelo mundo. Isso se deve justamente a esse tripé que é a base do processo de crescimento econômico chinês. E agora, a mesma questão nós vemos na tecnologia, o que eles conseguiram fazer com o barateamento dos carros elétricos, com o barateamento dos painéis solares, com o barateamento de todas as coisas atinentes à tecnologia verde, que vai gerar aí trilhões de dólares para o crescimento econômico chinês. E não há dúvida de que o DeepSeek é, sem dúvida, um instrumento mais rápido, mais barato, mais efetivo e facilmente escalonável, justamente em razão da adoção que deve acontecer, justamente porque as pessoas buscam aí plataformas de inteligência artificial que sejam efetivas. E não há dúvida também de destacar que quando nós falamos de plataformas efetivas, o DeepSeek oferece ali a vantagem de não somente da rapidez, mas também uma base de dados complexa. Agora, qual é a dúvida e quais são as perguntas que vão se fazer? Obviamente que todos vão escutar o velho argumento de que o governo chinês é que está por detrás da plataforma e que tudo isso geraria uma inteligência para o governo da China e que utilizaria isso como método de espionagem. Aqui sempre vale destacar aquilo que Edward Snowden falou com relação ao fato de que o governo americano era um dos que espionava mais os seus cidadãos. Até nós tivemos aquele próprio escândalo envolvendo o governo Obama, quando da espionagem da presidente Dilma Rousseff, da Petrobras e até mesmo da chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Então, esse argumento é repetido, foi utilizado na questão do 5G e nós vamos ver isso sendo constantemente enfatizado. Em segundo lugar, e a segunda crítica que muitos virão a dizer é justamente de que a plataforma é chinesa e por causa disso talvez não tenha ali algumas das funcionalidades que o ChatGPT poderá desenvolver, mas isso nós sabemos também que é uma questão de tempo. Mas o mais importante é que, de fato, nós estamos diante aí de um momento Sputnik, né? Quando os russos colocaram aquela nave espacial fora da Terra muito antes dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E os chineses, não há dúvida, têm feito vários desses Sputniks, que têm realizado ao longo dos últimos tempos, e o mais importante, todos eles com o objetivo de transformar aí a China numa potência líder na questão de tecnologia, e não há dúvida de que inteligência artificial
é sem dúvida um dos grandes objetivos chineses neste século XXI.